Bom, eu tentei criar uma empresa quando eu era mais jovem, tentei ser empresário sem ter conhecimento nenhum, e essa foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Eu não vou dizer que foi a pior, porque através dessa experiência eu ganhei muito conhecimento, mas sem dúvida foi a experiência mais traumática do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista do impacto que isso teve na minha família. E eu vou contar isso para vocês hoje. Eu espero que com essa minha história real, vocês consigam entender a importância de certos conhecimentos quando você vai começar um negócio. Tá? Então, o meu intuito aqui é ajudar pessoas que também estão pensando em começar um negócio ou que já começaram e já estão com o seu negócio rodando aí. Essa empresa era uma gráfica no estado da Bahia, na cidade de Salvador. Tá? Eu tinha uma gráfica lá. E essa gráfica, primeiro, que ela já não caiu na minha mão da forma correta, porque eu, na verdade, eu não tinha condição de ter essa empresa, mas essa empresa ela foi recuperada por conta de uma dívida que o dono dessa empresa tinha com a empresa que eu trabalhava, né? Era uma empresa de um familiar meu, e aí esse familiar me ofereceu essa empresa na seguinte condição: olha, você pega a empresa, porque eu não vou conseguir tocar, e você vai tocar essa gráfica e você vai me pagando X mil reais por mês até dar o valor equivalente aos equipamentos que tinham ali dentro, né? Ou seja, eu literalmente comprei esta empresa a prazo, né? E eu ia pagando o valor dessa empresa à medida que eu ia conseguindo faturar e pagando aquelas parcelas de X mil reais. Na época eram 6 mil reais, que era um dinheiro relevante para a época. E qual foi o primeiro problema, cara? Primeiro ponto, eu nunca tinha tido empresa na vida, então essa ia ser a primeira. Segundo ponto, eu já estava começando com uma dívida, na época dava mais ou menos 180 mil reais todas as parcelas, que era o valor equivalente às impressoras, etc., que estavam lá dentro da empresa. Então, eu comecei uma empresa com dívida sem ter conhecimento. Veja que não é problema você ter dívida na empresa, o problema é ter dívida sem ter conhecimento. Por quê? Eu comecei essa empresa e eu não coloquei nenhum valor no caixa dessa empresa, ou seja, o dia onde eu assumi a empresa, eu lembro até hoje, foi no dia 1º de fevereiro, né, do ano em questão. No dia que eu assumi, essa empresa tinha R$ 0 em caixa e eu não coloquei dinheiro nenhum, ou seja, eu dependeria dela vender naquele mês. E isso é um erro, cara, gigantesco. Você começar o negócio. Nesse meu caso, não era um negócio onde eu comecei sozinho, já tinha 5 funcionários lá dentro para eu pagar, e eu não tinha dinheiro nenhum no caixa, eu dependia da empresa vender naquele mês para eu conseguir pagar. E graças a Deus, nos primeiros meses deu tudo certo, assim. Ela vendeu o suficiente para pagar os funcionários e tal. Só que logo depois, hoje, olhando para trás, eu consigo entender isso, mas na época eu não conseguia ver. Aquela empresa ela não faturava o suficiente para manter uma estrutura. Porque eu pagava esses 6 mil reais de parcela, eu pagava 3, 2 ou 3 mil reais de aluguel no espaço e eu ainda tinha 5 funcionários. Ou seja, a estrutura de custo dessa empresa era muito alta para o faturamento dela. No mês que faturava muito, faturava 30 mil reais, 35 mil reais. E ela tinha só de custo fixo ali mais de 15 mil reais já. Na verdade, quase mais de 20 mil reais, contando com energia, etc. Ou seja, a minha margem era toda consumida pelos custos fixos, né? Só que eu não tinha conhecimento, cara, eu não conseguia ver isso dentro da empresa, eu não sabia nem o que que era custo fixo. Eu era um jovem de, se eu não me engano, 21 ou 22 anos, se achando empresário, tá? Esse foi um erro também que, poxa, eu aprendi muito ali, é, quanto a soberba e a ganância pode te levar para baixo.
Porque se eu tivesse sido humilde e buscado conhecimento, eu teria feito o que a gente chama hoje de downsize, né? Que é diminuir o tamanho da estrutura. E aquela empresa talvez estaria funcionando até hoje, mas também eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, talvez eu não teria as empresas que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho duas empresas que dão muito certo, deram muito certo, enfim, estão crescendo aí. Mas aí o que que aconteceu? Nos primeiros meses estava dando tudo certo, porque mês de fevereiro, março, é um mês bom lá na Bahia para as gráficas, porque tem o carnaval. Então vende-se muito material e tal, e fatura bastante. Beleza. Passou o carnaval, meu amigo, veio aquela maré de baixa, né? E aí o faturamento da empresa começou a sofrer, eu comecei a empurrar com a barriga, daqui a pouco eu comecei a jogar, pedir prazo para os fornecedores para pagar os boletos. Aí o meu pai foi para lá para me ajudar também, mas o fato era, aquela empresa ela não tinha como sustentar um tamanho daquele de operação. E para vocês terem uma ideia, tinha uma máquina que ficava parada dentro da empresa. Então, assim, nem as próprias máquinas eram necessárias para o tamanho daquela empresa, né? A empresa estava inflada. Só que eu não tinha conhecimento sobre isso. E aí eu fui pedalando essa empresa, pedalando, pedalando, empurrando com a barriga. E cada mês que passava, sobrava menos dinheiro. Uma outra coisa que eu fazia também, eu precisava viver. Então, eu usava a própria conta da empresa para pagar as minhas contas de casa. Tipo assim, chegava a conta de energia de casa, eu pegava o banco, o aplicativo do banco da empresa e pagava a conta de energia, pagava o aluguel, etc. Então, isso bagunçava tudo. Nem eu nem meu pai controlava o financeiro da empresa. Eu não sabia o que que era indicadores, KPIs, eu não sabia gerenciar a parte financeira, né? Eu não sabia nem ver o que que era fluxo de caixa, nada disso, nada, nada. E aí a gente foi empurrando, a gente demitiu um funcionário, ficou com 4, a gente tentou ir para outra área e começar a fazer obras em ACM, deu certo, só que a gente não tinha dinheiro para financiar essas obras e toda vez que fechava era um parto ali para conseguir comprar as coisas, tá? E conseguir executar aquela obra. E o cliente sempre pagava 50% no começo, 50% no final. A gente não tinha essa inteligência também de inteligência financeira de dar condições de pagamento para o cliente poder pagar de repente no cartão de uma forma mais confortável e a gente antecipar o recebimento. Enfim, a gente tentou ir para essas outras áreas. Tentamos também entrar na parte de condomínios e fazer sinalização interna de lançamentos imobiliários. Pegamos um grande serviço, na época um serviço de quase 15 mil reais. Era muito bom para a gente e tal. E aí, resumo da ópera, né? A gente conseguiu pegar esse serviço de 15 mil reais e isso deu uma alegria pra gente. Falou, opa, acho que aí tem um caminho. E essa empresa, que era uma consultora, ela gostou muito do serviço e ela já ia lançar outros empreendimentos e ela já meio que estava certo que ia contratar a gente para os outros empreendimentos para fazer a comunicação visual. Só que aí veio a pandemia, né? E aí quando veio esse problema que afetou todo o Brasil aí, como que esse problema me pegou na empresa? Esse problema me pegou sem caixa. Eu não tinha dinheiro guardado na empresa. Tinha zero caixa. Lembra que quando eu comecei eu não pus dinheiro na empresa? Então esse problema me pegou, entre aspas, de calça curta, né? E aí a gente teve que fechar a empresa e botar o rabinho entre as pernas e voltar aqui para o estado do Paraná, que é onde eu nasci. E eu tive que recomeçar aqui a minha vida, né? Isso afetou não só eu, mas afetou minha família, meu pai, minha irmã, minha mãe, né, na época. E então, assim, o dano emocional que foi causado daquilo ali, o dano financeiro houve também, mas não foi tão grande assim, porque a gente usou os equipamentos para abater a dívida, etc. Né? A gente saiu mais ou menos com 50 mil reais ainda de dívida, mas perto do que
do que ia ser, ainda era pouco. A gente ficou vários anos pagando isso, né? Principalmente meu pai, porque eu era muito novo, eu não tinha nem condição financeira de pagar isso, né? Então, principalmente meu pai foi pagando isso. Eu perdi o carro que eu tinha, porque eu dei o carro de volta pro meu pai, porque ele tava pagando isso. Falei, pô, esse carro não é meu, esse carro é do meu pai. Dei o carro para ele, né, para ele trabalhar e tal, porque ele tinha vendido o carro dele para colocar dinheiro na empresa, né? Então, quando ele foi para lá me ajudar. Então, eu perdi o carro nisso, mas assim, o problema financeiro não foi tão grande. Em alguns anos se resolveu, graças a Deus. Mas o baque emocional, cara, que isso causou foi muito grande, assim. Isso foi benéfico por um lado, porque a partir dali eu comecei a buscar muito conhecimento empresarial, porque eu queria entender por que deu errado. Isso é uma coisa boa que eu tenho, cara. Quando dá uma coisa errada, eu me frustro, como qualquer pessoa, mas eu tento entender o que deu errado e aonde foi que eu errei, para que eu não cometa mais aquilo. E dali em diante eu comecei a buscar muito conhecimento. Boa parte desse conhecimento é o que eu ensino aqui hoje, né, no YouTube, mas através desse conhecimento eu tentei várias outras empresas depois que eu voltei aqui para o Paraná. Tentei diversas outras empresas, várias falharam, só que tem um detalhe, elas falharam em pontos diferentes, ou seja, os erros que eu cometi lá na gráfica eu nunca mais cometi nas outras empresas, porque eu entendi quais eram os erros e eu não me permiti cometê-los mais. Mas eu cometi outros, né? Que é muita coisa para você aprender até você conseguir fazer as coisas darem certo. Eu cometi outros erros, só que aí não chegou a quebrar essas empresas, eu só fechei, né? Abri um negócio, não deu certo, fechei, tudo bem. Daí não teve problema financeiro, não teve impacto emocional, nada, né? Eu sabia que poderia dar certo ou dar errado, eu fiz o teste, deu errado, fechei a empresa. Aí depois abri outra, fiz delivery, fiz negócio alimentício, e cada uma dessas empresas eu errei numa coisinha e fui aprendendo e fui melhorando a cada tentativa, né? Hoje eu tenho duas empresas, uma agência de marketing e uma empresa de secretariado remoto. São duas empresas que dão super certo, né? E estão aí em fase de crescimento acelerado. Mas essa é a história, então, da minha tentativa de abrir uma empresa sem conhecimento nenhum, né? É uma história não muito bonita, tá? Mas que me rendeu muito conhecimento. Agora, qual que é a mensagem desse vídeo? Você que está pensando em empreender ou que tem uma empresa já, você não precisa passar por isso, cara. Consuma conteúdo de qualidade sobre o assunto, né? Aprenda sobre empreendedorismo, sobre administração de empresas, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi lá na gráfica e não tenha esse impacto negativo que eu tive que ter para aprender certas coisas, né? Mas, enfim, aprendi, dei a volta por cima, tô aqui, tô com as empresas dando certo, tô produzindo conteúdo aqui no canal do YouTube, ajudando outras pessoas, mas essa é a história aí do meu fracasso empresarial. Eu tive vários outros fracassos, só que nenhum me ferrou tanto quanto esse primeiro. Esse primeiro aí foi vários anos pagando dívida, não era nem eu que estava pagando, minha família teve que pagar, né? Tive que abrir mão de carro, etc. E o peso emocional, imagina, cara, você com 21 anos, tá? Eu sempre fui um cara responsável, eu sempre fui um cara assim, não, eu não gosto de coisa errada, eu nunca gostei de coisa errada, eu nunca gostei de farra, eu nunca gostei de nada disso. Então eu sempre fui um cara muito tranquilo. E para esse tipo de pessoa que tenta viver tranquilo, tenta fazer o certo, sentir que o meu erro puniu a minha família e não a mim diretamente, porque eu nem tinha dinheiro para arcar com aquele problema da gráfica. Quem arcou com aquilo foi os meus pais na época, que também estavam envolvidos no negócio, mas quem tocava o negócio era eu, né? Então, assim, sentir que os meus erros e a minha falta de conhecimento puniu as pessoas que eu amava e não a mim, doeu muito naquela época, né? Hoje, assim, passou, isso aí passou, né? Nem foi um problema tão grande assim, mas naquele momento aquilo
me feriu muito, assim, e me fez buscar muito conhecimento. E eu espero que esse conhecimento que eu entregue aqui faça com que vocês não precisem passar por isso. Porque, assim, aquilo hoje, olhando para trás, fez sentido na minha história de vida. Eu consegui aprender coisas, eu consegui ressignificar aquela experiência, eu consegui dar a volta por cima, mas eu poderia não ter conseguido. Nem todas as pessoas vão conseguir isso que eu consegui. Então, talvez eu passei por isso e consegui dar essa volta por cima para ensinar pessoas aqui na internet para que vocês não tenham que passar por isso, porque talvez muitos de vocês não teriam a estrutura familiar que eu tive para suportar esse momento, né? Eu tenho uma família muito unida, uma família grande, uma família muito próxima, uma família onde todo mundo se ajuda, mas nem todo mundo tem isso no Brasil, cara, né? Então, assim, todo o contexto ajudou eu a passar por aquilo, mas você não precisa se expor a esse risco. Busque conhecimento, aprenda. Nós estamos aqui para te ensinar à medida do que a gente conhece, do que a gente sabe e do que a gente já fez, tá? Tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivi e vivo nas minhas empresas aí. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.